Pode me chamar de seu Arthur, ou só de velho. Tanto faz. Já tô com o corpo gasto e a alma remendada. Mas tem coisa aqui dentro que nunca fechou direito. E não é reumatismo não, viu? É história que ficou entalada, enterrada junto com o tempo, mas que teima em latejar quando a noite vem sem lua. Nasci num lugar que nem no mapa aparecia. Um sítio encardido lá pros lados de Itaguaçu, onde o vento levantava poeira e a miséria plantava raiz. A gente era tão pobre que o frango da ceia de Natal era desenhado com carvão na parede. Minha mãe, coitada, vivia com os joelhos mais gastos que sola de alpargata. Passava mais tempo ajoelhada pedindo socorro pro santo do que de pé. E o santo, se atendia, devia estar surdo. Meu pai, quando ainda era vivo, era lavrador. Palavra bonita para quem morria cedo com a coluna torta. Morreu cedo, sim, senhor. Antes que eu aprendesse a chamar ele de pai com firmeza. Deixou a gente com uma roça seca, um fogão sem lenha e 3 bocas famintas para alimentar. Minha mãe tentava segurar o mundo com as mãos, mas o mundo escorrega, né? Ainda mais quando o prato da janta só tem caldo e olhe lá. Foi num desses dias que a barriga roncava mais alto que cachorro no cio que minha mãe tomou coragem. Pegou minha mão fina, feito galho seco, amarrou com o olhar e disse: "Você vai para a fazenda do seu Odilon, Arthur. Lá pelo menos come. Comer. Esse era o prêmio. Tinha menino que ganhava bola, outros ganhavam brinquedo de feira. Eu ganhei um fardo de trabalho e o silêncio do meu futuro. Mas na hora, achei que era bênção. Criança burra é isso aí. O combinado era um saco de farinha por mês. Isso mesmo, um saco de farinha. E não era nem da boa. Era daquela que junta caruncho se não comer logo. Em troca, eu ajudava com os porcos, catava esterco e empurrava a carroça. Tudo com a cara suja, pé rachado e um fiapo de esperança. Porque minha mãe dizia que ali eu ia aprender a ser homem. Mal sabia ela que homem mesmo ali só tinha no grito. No resto, era cada um tentando esconder o próprio inferno. O patrão era seu Odilon, mas quem mandava mesmo era o filho dele, Elias. Elias era daquelas figuras que encantava até passarinho. Sempre limpo, sempre alinhado e com um cheiro que eu nunca tinha sentido na vida. Um perfume doce, meio enjoativo, que grudava no ar. Usava camisas engomadas, andava com o queixo alto e tinha um sorriso largo, desses que mostra dente demais. O povo da vila dizia que ele era estudado, que tinha ido para a cidade, aprendido a ler direito e voltado cheio de pose. Eu achava bonito. Achava que ele era outra espécie de gente. Foi Elias quem me chamou pela primeira vez. Eu estava varrendo o chiqueiro, com a cara enfiada na merda de porco, quando ouvi ele gritar: "Ô moleque, vem cá!" E eu fui. Claro que fui. Era o filho do patrão, ué. Quem é que ia negar? Ele estava sentado na varanda, com uma vara de pesca na mão e uma rede esticada atrás. "Você já pescou, Arthur?" Ele perguntou com um sorriso que doía de tão branco. Eu disse que não, que só via meu pai pescar antes de morrer. Ele riu. "Pois hoje você aprende. Pega esse balde e me acompanha. Vamos ver se você presta para alguma coisa além de mexer em bosta." Ri também. Bobo que só. Achando que finalmente alguém estava me vendo. Me vendo de verdade, sabe? Criança gosta de ser olhada, mas não sabe o preço. O caminho até o rio era bonito até. Árvores altas, o som de grilo no mato, o barulho de água correndo. Mas eu lembro que tinha uma coisa estranha no jeito que ele andava. Parava de repente, olhava para trás, depois ria de novo. "Tá com medo de cobra, Arthur? Fica tranquilo. Comigo você tá seguro." Eu nem tinha medo de bicho, mas aquela fala dele fez meu estômago dar nó. Chegamos na beira do rio. Ele jogou a linha na água e me mandou sentar do lado. A água brilhava, o céu estava limpo e o silêncio era tão grande que dava para ouvir o coração. "Pescar é coisa de homem", ele disse. "Homem de verdade sabe lidar com vara." Eu não entendi direito. Ri por educação. Ele riu também, só que com um jeito estranho, meio demorado. Ficamos ali por horas. Pegamos 2 lambaris e um susto com um sapo que pulou perto. Mas foi ali, naquela primeira pescaria, que ele me passou a mão na nuca e disse:
Você tem jeito, Arthur. Vai longe. E apertou. Um aperto que não era de carinho, nem de pai, nem de irmão. Era um aperto que gelava o sangue. Na hora, eu não soube o que fazer. Só fiquei quieto, como quem ouve trovão e espera o raio. Ele levantou, disse que já estava bom por hoje, e voltamos para a fazenda. Mas o silêncio ficou. Entrou comigo no barraco onde eu dormia. Deitou do meu lado na hora de sonhar e não saiu mais. Tem coisa que a gente não esquece nem quando a memória já está com mais buraco que peneira velha. A segunda vez que ele me chamou para o rio foi assim. Eu lembro do jeito que ele assobiava antes de aparecer, como se fosse passarinho chamando filhote. E eu, bobo, ainda achei bonito. Tava lavando as mãos num balde com água que mais parecia sopa de barro, quando ouvi a voz dele. Arthur, bora pescar de novo? Bati o pé para não ir. Disse que estava com dor na barriga. Mentira. Mas quem nunca inventou dor para fugir do mundo, né? Só que ele deu risada. Aquele riso que não tem dente, mas morde. Dor na barriga é medo de aprender, disse, com um tom que fazia cócega no juízo. Minha mãe, que estava dobrando roupa de defunto doada pela paróquia, nem olhou. Vai, menino. Aprende alguma coisa com gente que sabe. Deixa de preguiça. E eu fui. A contragosto, com a alma arrastando no chão e o corpo querendo se esconder dentro da roupa. Mas fui, porque naquele tempo, se homem mandava, a gente ia. Se a mãe dizia, obedece, não tinha espaço para querer. O caminho era o mesmo, só que naquele dia o mato parecia mais alto, o sol mais quente e o cheiro dele mais forte. Ele tinha passado aquele perfume de novo, o tal cheiro doce que enjoava, e vinha andando do meu lado, jogando conversa fora. Você sabia que peixe sente dor? Perguntou. Eu não sabia. Nem quis saber. Mas homem não sente, né? Aí ele riu. E eu engoli seco. Chegamos na beira do rio. Era bonito ali, não vou mentir. Água clara, uns passarinhos cantando desafinado, e o silêncio daquele mato todo me dava uma paz esquisita. Ele jogou a linha e me mandou sentar de novo. Só que dessa vez ficou mais perto. Muito mais perto. E eu senti o braço dele encostando no meu, o calor da pele, o jeito como falava mais baixo. Você é esperto, Arthur, muito mais que os outros moleques dessa fazenda. Aquilo devia ser elogio, né? Mas soava como veneno com açúcar. A pescaria começou igual, isca no anzol, linha na água, olhos no nada. Só que as mãos dele não paravam quietas. Encostava aqui, ajeitava ali, passava o dedo no meu pescoço dizendo que tinha mosquito. Esses pernilongo te amam, viu? Deve ser por causa do sangue bom. Eu fingia que acreditava. Não queria problema. Só queria que o tempo passasse. Aí, ele começou com umas histórias. Disse que, quando era pequeno, o pai dele ensinava como um homem deve se comportar. Que homem tinha que ser firme, valente e experimentar certas coisas cedo. Eu não entendia nada. E ele ria do meu silêncio. Você é puro ainda, né, Arthur? Puro. Palavra estranha para usar com menino. Mas eu não perguntei o que queria dizer. Só olhei para o rio, como se o rio pudesse me puxar. Foi aí que ele me abraçou pelos ombros. De leve, mas firme. Eu congelei. Relaxa, moleque. Isso faz parte da lição. A lição. Palavra maldita. Cada vez que ele falava lição, eu sentia vontade de vomitar. Mas segurei. Porque minha cabeça ainda era pequena demais para entender. Só sabia que não era certo. Não era certo. E doía. Sim, doía. Não na pele só. Era aquela dor que entra e se esconde lá dentro. Bem onde a gente não alcança, nem com reza. Uma coisa ruim, abafada, que apertava o peito e a barriga ao mesmo tempo. Como se meu corpo tivesse tentando fugir de mim. E não dava. Eu estava ali, preso. Depois, ele me mandou levantar. Disse que ia me ensinar a nadar. Mas eu já sabia nadar. Desde piá. Aprendi sozinho na represa da vila. Mas ele não quis saber. Disse que queria ver do jeito certo. E mandou eu tirar a camisa. Quando hesitei, ele baixou o tom. Se fizer charme, vai complicar. Tirei. Fiquei ali de pé, com a vergonha grudada em mim que nem lama no pé de enxada. Ele me olhou de cima a baixo. Você tem corpo bom para sua idade. Foi a primeira vez que ouvi isso. E quis sumir. Me afoguei por dentro. Ele me puxou para o mato, para um canto mais escondido.
Disse que ali era melhor, que ninguém via, e eu comecei a entender. Não com palavras, mas com medo. Aquele medo que morde por dentro, que arranha a alma. Não vou te contar o que aconteceu ali. Nem adianta insistir. Só posso dizer que doeu, que meu corpo quis gritar, mas minha boca se calou, porque ele falava o tempo todo: homem não chora, homem aprende. E eu queria ser homem. Pelo menos era o que minha mãe dizia. Vai aprender a ser homem com gente grande. Pois é, aprendi. Quando voltamos, eu vinha andando torto. Ele ria. Anda direito, rapaz. Vão pensar que você fez arte. E completou. Lembra do que eu te falei. Se abrir a boca, tua mãe perde a casa. Vai dormir na estrada com as roupas num saco e os porcos comendo os móveis. Eu congelei. A imagem da minha mãe na rua, de joelhos, chorando, me queimou. Engoli o choro. Enterrei a voz. E prometi para mim mesmo nunca mais falar nada. Cheguei no casebre com a cara fechada. A mãe perguntou se eu tinha aprendido a pescar mais. Balancei a cabeça. E peixe? Pegaram? Não. Então pelo menos aprendeu a ser homem? Fiquei quieto. Ela achou que era birra. Me mandou rezar um terço antes de dormir. Rezei. Mas não foi para Deus. Foi para o sono me levar e não me devolver. Se tem uma coisa que ninguém te conta quando você é criança pobre, é que o inferno não começa de repente. Ele vem de mansinho, com um sorriso no rosto e um pão doce na mão. Depois, quando você vê, já tá com o corpo arrastado, a alma raspando no chão e a fé com gosto de ferrugem na boca. Depois daquela segunda ida ao Rio, Elias não esperou mais convite, nem fingiu cerimônia. Tomou posse. Me tomava com os olhos, com as mãos, com a certeza de que ninguém ia impedir. Porque, de fato, ninguém impediu. A coisa virou rotina, e nem disfarçava. Na frente da casa grande, no terreiro, até dentro do paiol, ele me chamava na maior cara de pau. Arthur, pega a vara e o balde, vambora! Eu já nem fingia mais que estava ocupado, porque de nada adiantava. Inventava de capinar mais longe, me escondia atrás da cocheira. Uma vez até me enfiei dentro do chiqueiro, no meio dos porcos, com a cara na lama. Mas ele vinha. Sempre vinha. Era como se tivesse faro. Chegava manso, dava uma volta e dizia: cansou de brincar de cabra cega? Vem, que hoje tem tilápia gorda. Me puxava pelo braço. Um puxão que não era forte, mas também não deixava opção. Não era convite, era ordem. E eu ia, com as pernas duras, o rosto quente, a vontade de sumir grudada no calcanhar. Minha mãe achava bonito. Dizia que era sinal de que o patrão confiava em mim. Olha só, o filho do seu Odilon gostando do meu menino. Isso é sinal de futuro bom. Futuro. Ah, se ela soubesse o que me esperava em cada matagal daqueles. Na beira do rio, as pescarias mudaram de cara. Nem fingimento tinha mais. Às vezes, nem levava a vara. Só o balde. Ou nem isso. Sentava numa pedra, cruzava as pernas como quem vai dar sermão e começava. Hoje você vai aprender mais uma coisa importante. Homem precisa saber se entregar a Arthur. Não é só mulher que serve para essas coisas. E aí vinha ele com as mãos, os olhos, a boca que falava baixo, como se tivesse fazendo prece ao contrário. Eu ficava parado. Nem piscava. Porque se tentava sair, era pior. Uma vez tentei correr, tropecei na raiz e ele caiu em cima de mim. No chão, com o joelho no meu peito, disse sussurrando: se tu tentar isso de novo, tua mãe acorda na rua com as galinhas bicando a cara dela. E tu vai olhar de longe. Aquilo me desmantelou. Não pelo medo da dor, mas porque eu sabia que era capaz. Ele tinha poder. E eu não tinha nem a mim mais. Comecei a fingir doença. Toda semana era uma coisa. Dor de barriga, dor de cabeça, tontura, enjoo. Molhava a testa no coxo, esquentava ela ao sol, gemia no canto da cozinha. Minha mãe vinha, botava a mão, falava: tá com calor só, vai passar. E passava mesmo. Passava o efeito da mentira. E ele vinha. Teve um dia que acordei com calafrio, mas calafrio de verdade. Meu corpo inteiro tremia, os dentes batiam, e a vontade era de me enterrar debaixo do colchão de palha. Minha mãe achou que fosse vento virado. Acendeu vela para Santo Ambrósio, colocou chá de boldo na boca da minha goela e mandou eu repousar.
Nem bem fechei os olhos, e lá estava ele na porta, com o chapéu torto na cabeça e o sorriso mais torto ainda. Tá ruim, é? Então vamos logo, que a água fria do rio cura tudo. Minha mãe me empurrou com delicadeza bruta. Não faz desfeita pro moço. Vai logo. E eu fui, com a alma gritando e o corpo pedindo socorro. No caminho, ele falava das mesmas coisas. Como eu estava ficando mais bonito, como minha pele era macia demais para um roceiro. Eu só queria que ele calasse a boca, que a árvore caísse, que a terra abrisse, que o mundo engolisse a gente e cuspisse ele longe. Naquela tarde, ele passou do ponto. Já fazia tempo que passava, mas aquele dia foi pior. Fiquei com marcas nos braços, manchas roxas que nem chá nem benzedura apagavam. Tentei esconder com manga comprida, mas no calor de 40 graus era difícil. A professora perguntou na escola: "Que foi isso, Arthur?" Eu disse que escorreguei na cerca. Ela sorriu. "Menino arteiro, né?" E seguiu escrevendo no quadro. Eu era o sapato velho esquecido no terreiro. Ninguém liga, ninguém recolhe. Só serve para alguém lembrar que um dia serviu. Comecei a emagrecer. Comida não descia. O cheiro do arroz queimado me dava ânsia. Dormir virou um luxo. Acordava no meio da noite suando, sentindo as mãos dele de novo, mesmo que ele não estivesse ali. E no outro dia, tudo se repetia. Teve uma vez que desmaiei no meio da roça. A enxada caiu da minha mão e eu fui junto. Minha mãe veio correndo, me sacudiu, me chamou, me jogou água. Eu abri os olhos e queria não ter aberto, porque ali, olhando para a cara dela, percebi que ela não via nada. Nadinha. Só um filho que precisava de fortificante. Esse menino tá com nervo fraco. Vou pedir garrafada na farmácia do seu Zezinho. E pediu mesmo. Tomei um troço que parecia mistura de xixi com arruda. Vomitei o mundo. Ela disse que era o corpo reagindo. O corpo reagia. Reagia ao inferno que eu não sabia nomear. Reagia ao silêncio que me engolia por dentro. Reagia a uma vida que estava sendo arrancada pedaço por pedaço e ninguém percebia. Voltei da pescaria um dia mancando feio. Minha perna parecia ter apanhado de pau. Ela viu. "Que foi isso, Arthur?" Inventei que caí da carroça. Ela xingou. "Se continuar nessa lerdeza, vai morrer torto." A raiva dela me feriu mais do que o machucado, porque naquele momento eu queria que ela visse. Só isso, que olhasse diferente. Mas mãe pobre tem olho treinado para fome, não para dor escondida. Naquela noite, deitado no chão de terra batida, eu fechei os olhos e desejei que o sono me levasse e não devolvesse. Mas o sono não quis. Nem ele me queria mais. Dizem que criança se adapta a tudo, que é elástica, resistente, cheia de esperança. Mentira. Criança é igual planta. Se nasce em solo seco e vive à sombra de bicho podre, cresce torta. E quando torce demais, quebra. Foi isso que aconteceu comigo. Só que ninguém viu. Ou pior, viram e fingiram que não viram. Porque é mais fácil chamar de manha do que perguntar o que está errado. Depois que as idas para o rio viraram rotina, rotina suja, silêncio forçado, dor escondida, eu comecei a apagar. Era como se tivessem jogado um pano por cima de mim. Fui deixando de falar, de correr, de rir, até o corpo cansou de reagir. Os ombros caíram, a coluna entortou antes da hora. Me arrastava pela casa como quem pede para sumir sem chamar atenção. Acordava com o peito apertado e o estômago embrulhado. E não era verme, não. Era medo. Medo de ouvir o assobio dele. Aquele som maldito que anunciava: "Hoje tem pescaria." Medo de olhar nos olhos da minha mãe e ver que ela continuava cega. Medo de existir e continuar sendo só isso. Um boneco que apanha calado. Na escola, virei estatística. Um número qualquer numa sala barulhenta. A professora, Dona Zefa, uma mulher de coque apertado e língua mais afiada que faca de açougue, começou a me chamar de retardado. Esse menino já foi mais esperto. Tá comendo pedra? A turma ria. E eu me encolhia. Teve um dia que ela me mandou recitar a tabuada do 8. Eu fiquei em pé, olhando para o quadro, sem conseguir falar. As palavras não vinham. As contas se embaralhavam. E a cabeça só pensava em fugir. Ela bateu a régua na mesa e gritou: "Isso é preguiça de pobre! Quer o quê? Diploma sem estudar?
Vai acabar pedindo esmola igual o pai. Eu engoli a vergonha seca, porque nem lágrima saía mais. Até o choro desistiu de mim. Em casa, minha mãe notava, mas notava torto. Dizia, você tá estranho, Arthur. Era mais falante. Agora parece doente. E completava logo depois. Mas é manha, já sei, tá querendo escapar da lida. E eu deixava ela pensar. Porque era melhor ser preguiçoso do que tentar explicar o inexplicável. Melhor ser visto como mimado do que dizer, mãe, tão me arrancando por dentro e você tá aí, limpando panela. Ela começou a fazer chá atrás de chá. Casca de laranja com cravo. Erva cidreira com folha de goiabeira. Até benzedura me fez. Mandou buscar a tia Mariquinha, que vinha com galho de arruda e orava sussurrando. Eu ficava ali parado, recebendo o raminho na testa, fingindo que o mal era outro. Mas o mal tinha nome, tinha rosto, tinha perfume doce demais. E ninguém via. O Elias continuava aparecendo. Me dava tapinha na cabeça, sorria para minha mãe, elogiava a comida. Esse feijão é dos bons, dona Joana. Seu filho vai ser um homem forte, viu? E ela sorria, inchava o peito. Achava bonito. Ele gosta de você, Arthur. Aprende com ele. Aprende que você vai longe. Longe. Eu só queria ir longe. Longe dali. Longe de mim. Longe daquele inferno disfarçado de lição. Comecei a errar de propósito. Deixava o leite derramar. Esquecia de alimentar os porcos. Deixava o portão da roça aberto. Os bichos fugiam. E eu ouvia bronca de tudo quanto é lado. Tá com a cabeça onde, moleque? Gritava o vaqueiro. Vai apanhar até lembrar o nome. Eu abaixava a cabeça. E pensava, apanha, mas não fala. Porque falar é pior. Até meu corpo começou a mudar. As costas viviam curvadas. Os olhos fundos. Os braços moles. As crianças da escola me evitavam. Diziam que eu estava estranho. Um falou que eu tinha doença do diabo. Outro disse que sonhou que eu morria. E eu escutava tudo calado, porque o silêncio virou armadura. Teve uma manhã em que acordei com falta de ar. O peito pesava como se alguém tivesse sentado em cima dele. Chamei minha mãe, baixinho. Ela veio correndo, olhou e disse, deve ser susto. Dormiu de barriga cheia. Me fez tomar chá de boldo e mandou rezar um Pai Nosso. Mas o que eu precisava era de exorcismo. E não era de espírito. Era de gente viva. Às vezes, à noite, eu sonhava com o rio, mas não como ele era. No sonho, ele vinha vivo. Enrolava meu corpo e dizia, vem, Arthur, aqui não tem mais dor. E eu ia. Nadava até o fundo, sentindo a água gelada lavar o que não saía com sabão. E quando acordava, chorava baixinho, só para não acordar ninguém. Eu já nem sabia mais quem era. O menino falador, curioso, que queria virar vaqueiro, sumiu. No lugar dele ficou um vulto, um resto, um fiapo de alma tentando se manter em pé. Hoje, quando olho para trás, digo sem pestanejar. Às vezes é pior quando ninguém enxerga. Porque o que não se vê, ninguém salva. E eu não fui salvo. Eu fui ignorado. Como se minha dor fosse poeira varrida para o canto da sala. E pior que não ver, é ver e fingir que é normal. Quem olha de fora acha que dor é só pancada, só marca roxa, só dente quebrado. Mas tem dor que vem enrolada em papel de bala, que chega com laço, que brilha. E a gente, burro de tanto apanhar, acaba pegando, porque parece que é o único carinho que sobrou. Foi assim que ele começou a mudar o jogo. Depois de um tempo puxando meu braço para o mato, como quem arrasta saco de batata, Elias resolveu ser mais gentil. Começou a trazer recompensa. A cada vez que eu obedecia sem chorar, ganhava alguma coisa. Às vezes era uma bala, daquelas coloridas que grudava no dente. Outras, uma nota de cruzeiro amassada, que ele enfiava no meu bolso e dizia, compra doce, mas não conta pra ninguém. Teve dia que apareceu com uma camisa novinha, listrada. Me jogou no colo e falou, agora tá parecendo gente. Eu só abaixava os olhos e vestia. Sentia o pano novo queimando na pele como ferro em brasa. Porque não era presente, era recibo. Comecei a me sentir vendido, como se ele tivesse colocado um preço em mim e eu tivesse aceitado. Só que criança não entende direito esse tipo de contrato. A gente só sabe que tem algo errado quando a cabeça pesa mais que o corpo. A cada pescaria,
ele dava um agrado. E eu carregava aquilo com raiva, porque a camisa brilhava no sol e escondia as marcas por baixo, porque o dinheiro me queimava no bolso como pecado mal feito, porque a bala tinha gosto de sangue, mesmo quando era de morango. E o pior, minha mãe via os presentes e sorria. Um dia me viu com a camisa nova e disse: "Quem te deu isso, menino?" Eu hesitei, mas mentir já era automático. "Seu Elias." Ela se iluminou. "Tá vendo? O moço gosta de você. Dizem que ele é bom coração mesmo. Cuida dos pobres, da roupa, ajuda." Eu quis vomitar, ali mesmo, no terreiro, mas engoli, porque a garganta era cadeia e a língua, prisioneira. Outro dia voltei com um saquinho de balas. Ela pegou uma, sorriu. "Docinho caro esse, hein? Agradece direito, viu?" Eu não respondi, porque agradecer era cuspir em mim mesmo. Teve uma vez que ganhei uma nota nova, dinheiro cheiroso, retinho. Guardei embaixo do colchão, mas não toquei. Sentia como se tivesse lama em volta. No outro dia, dei para um menino da escola. Disse que achei. Ele correu comprar 12. Eu fui para o mato e chorei escondido, porque até quando eu tentava me livrar daquilo, a sujeira ficava. Elias ria, sempre ria. "Tá ficando esperto, hein? Obedece bem, aprende rápido, como se eu fosse bicho de estimação. Como se cada vez que eu calava a boca, ele dissesse: 'Bom, garoto.'" Eu queria bater nele. Mas bater com o quê? Com que força? Com que coragem? Ele era o dono. Eu era o objeto. As idas para o mato seguiam, cada vez mais longas, cada vez mais nojentas. O corpo doía. Às vezes ficava com marcas que nem banho de sabão grosso tirava. Uma vez voltei mancando feio. A perna parecia ter apanhado de vara. Elias só me olhou e disse: "Anda direito, vão desconfiar." E riu. Cheguei em casa torto. Minha mãe estava varrendo o quintal. Me viu andando estranho e já veio no tapa. "O que tu aprontou, Arthur? Foi brincar onde não devia, né? Vai quebrar a perna e dar trabalho." Eu quis falar, quis dizer: "Não fui eu, foi ele." Mas a voz morreu antes de nascer. Fiquei em silêncio, como sempre. Ela bufou, bateu a vassoura no chão e voltou para Lida. Naquela noite, fiquei olhando a camisa nova pendurada no gancho da parede. Ela balançava com o vento, como se fosse fantasma. E era. Um fantasma com cheiro de perfume doce e mão pesada. Deitei no chão duro e prometi para mim mesmo que nunca mais ia aceitar nada. Nem bala, nem camisa, nem dinheiro. Se era para apanhar, que fosse só isso. Porque aquele teatrinho de presente depois da dor me fazia mais mal do que tudo. Era como se cada tapa viesse embrulhado num laço bonito. E ninguém achava estranho. Ninguém via. Era como se cada dor viesse com uma fita colorida para esconder a marca. E assim, eu fui colecionando fitas. Uma por cada pedaço que ele arrancava de mim. De dia já era inferno. Mas, à noite. À noite, o mundo muda de cheiro, de som, de cor. O mato parece crescer, os galhos viram garras, o vento sopra grosso, como se sussurrasse segredo de coisa ruim. E foi nesse cenário de breu que Elias resolveu inovar. Me chamar de noite, com tudo quieto, sem ninguém para ver. E pior, eu fui. Porque quando a ameaça tem nome e sobrenome, a gente só obedece. Eu estava deitado no chão da nossa casa, sem sono, só com o corpo jogado. O canto da parede já era meu lugar fixo. Dali dava para ver o contorno da porta, os pés da cama da minha mãe e o resto da casa. O lampião tinha sido apagado e só entrava luz pela fresta da lua batendo no telhado furado. Foi então que ouvi o assobio. Não era alegre como os outros, era seco, como aviso. Me encolhi mais ainda, mas não adiantou. O assobio veio de novo, baixinho, ritmado. E aí a voz, um sussurro embolado. "Levanta, moleque." Agora a pele gelou. O estômago virou um poço fundo. Levantei como se estivesse flutuando. Minha mãe, enrolada no lençol, roncava como sempre. Sem saber que o filho estava sendo arrastado para o matadouro. Abri a porta sem fazer barulho. Senti o vento da noite bater no rosto e quase desejei que fosse fantasma. Mas não, era ele, encostado na cerca, chapéu torto, sorriso maldoso cortado pela luz pálida. "Bora", ele disse, já andando. Não olhou para trás. Só esperava que eu fosse. O caminho até o rio parecia maior à noite. O mato tinha outro cheiro, mais forte, mais vivo.
Os grilos cantavam alto, as corujas viravam sentinelas, e meus pés arrastavam. Cada passo era uma sentença, e ele ali, firme, conduzindo tudo com aquela calma nojenta de quem tem o controle do mundo. Chegamos na beira da água, a mesma onde ele me ensinava coisas. Mas agora, sem luz, sem testemunha, sem barulho. Só o som do rio correndo, e o medo correndo mais forte ainda dentro de mim. Hoje a lição é outra, disse, tirando a camisa. Hoje você vai entender de vez como funciona. Meu corpo congelou. Tentei dar um passo para trás, mas ele puxou. E puxava com uma força que não parecia grande coisa, mas doía por dentro, porque era força com autoridade, com certeza da impunidade. E ali, no escuro, ele me desmontou. Não com grito, com o silêncio. Não vou te dizer o que ele fez. Não porque não consigo, mas porque não posso. Só te digo que naquela noite, o rio viu, o mato viu, e meu sangue viu também. Literal, porque saí de lá manchado, sujo, dolorido de um jeito que não tem chá que cura. Era a pior pescaria de todas, porque o anzol dele não era de ferro, era de veneno. Veneno que entrou no corpo, mas espalhou primeiro na alma. Era como se tivesse sido contaminado por dentro, por algo que não dava para tirar com sabão ou água benta. Na volta, ele assobiava como se tivesse feito o bem, como se tivesse acabado de plantar milho. Eu vinha atrás, torto, me arrastando, tentando não cair. A roupa grudava nas pernas, o sangue escorria devagar. E ele ainda teve a ousadia de dizer: "Não anda assim, vão desconfiar. Já te falei para não fazer cara de coitado." Cheguei em casa com a alma em farrapos. Entrei calado. Lavei o sangue com sabão de cinza. Mas o cheiro ficou. Enterrei a roupa suja debaixo do colchão, entre palhas, como quem enterra prova de crime. Sentei no canto e fiquei ali, olhando para o nada, sentindo o corpo pulsar dor em lugar que nem nome tem. Foi aí que rezei, pela primeira vez de verdade. Não por fé, não por costume, mas por desespero. Me ajoelhei ali mesmo, no chão batido, com os joelhos ardendo, e falei com quem quisesse escutar. Se alguém estiver me vendo, me tira daqui, me leva, me apaga. Qualquer coisa serve, mas não me deixa voltar. E fiquei ali por horas, sem resposta, só com o som dos grilos lá fora e o cheiro de sangue e sabão no nariz. No outro dia, acordei mais velho. Não de idade, de dor. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. O corpo da gente, quando cansa de apanhar quieto, começa a gritar do jeito que pode. E o meu gritou, não com palavras, nem com lágrima. Gritou com febre, com tremor, com suor que cheirava a desespero e não a doença. Depois da última noite, aquela onde Elias me levou no escuro, como quem leva gado para o abate, meu corpo quebrou. Quebrou de dentro para fora. Acordei no outro dia com a testa quente feito frigideira, a boca seca, os olhos colados e a cabeça batendo por dentro como se tivesse martelo lá dentro. Tentei levantar, mas o chão parecia puxar meu corpo de volta. A cada tentativa de mexer os pés, uma tontura nova nascia. Era como se o mundo girasse e eu fosse o prego solto tentando segurar tudo. Minha mãe veio com um pano molhado e encostou na minha testa. "Menino, que calor é esse? Tá fervendo." Correu pro fogão, colocou água para ferver com casca de laranja, folhas de guaco e uma colher de açúcar queimado. Me fez beber à força. Isso aqui cura até mal olhado. Mas não era olho gordo, era podridão mesmo, grudada em mim, enraizada como erva daninha que ninguém quis arrancar. No segundo dia, a febre não baixou. Comecei a delirar. A casa girava, as paredes respiravam. Vi o mato entrando pelas frestas. Ouvi a voz do Elias sussurrando no meu ouvido, mesmo sem ele estar ali. Sentia a mão dele, o cheiro, o peso, e gemia, baixinho, para não acordar o resto do mundo. Porque até em febre, meu medo era maior que a dor. Minha mãe começou a ficar assustada. Nunca me viu daquele jeito. "Isso é coisa ruim", dizia. "Tem alguma coisa pegando esse menino." Chamou a vizinha, chamou Dona Olga, chamou até um primo distante que sabia fazer simpatia para quebranto. Nada resolveu. Meu corpo suava sem parar. Os olhos reviravam, a língua ficava pastosa.
e eu dizia coisas que nem lembrava depois. Foi quando chamaram Dona Dinorá, a benzedeira mais velha do bairro. Uma mulher que andava descalça, com os pés rachados igual barro seco, cabelo amarrado num pano florido e olhos que viam mais do que deviam. Ela chegou calada, carregando uma sacola cheia de erva, garrafas com líquidos estranhos e uma figa de madeira pendurada no pescoço. Entrou, olhou para mim estirado no chão e nem precisou perguntar. Encostou a mão na minha testa e fez um som com a boca. Algo entre ih e vixi. Depois, pegou o ramo de arruda e começou a benzer. A cada reza, a arruda tremia. O ramo batia leve no meu peito, mas parecia machado. Eu sentia aquilo mexer lá dentro, como se tivesse coisa escondida sendo puxada. E ela continuava, firme, com a voz baixa, repetindo nomes de santo, pedindo proteção, mandando embora o que não pertencia. Depois de longos minutos, ela parou, suspirou fundo e disse: "Esse menino tem coisa ruim grudada nele." Minha mãe arregalou os olhos. "O que a senhora está dizendo, Dinorá?" Ela limpou o suor da testa com o lenço, olhou em volta como quem verifica se o demônio está ouvindo e falou: "Não é doença, não é só febre. Isso aqui é peso, é maldade encostada e tá fundo, grudado, sugando ele por dentro. Se continuar assim, ele não passa da próxima lua." Minha mãe ficou pálida, mas como mulher acostumada a chamar tragédia de azar, tentou diminuir. "Será que é só inveja? Muita gente fala que ele é bonito, quietinho, deve ser olho gordo." Dona Dinorá olhou para ela como quem olha para burro empacado. "Não é olho? É mão. Mão de gente viva. E não é recente. Isso tá nele faz tempo. A senhora nunca reparou?" Minha mãe não respondeu. Não sabia o que dizer. E eu, entre um delírio e outro, comecei a chorar. Mas sem som. Só a água saindo do olho, devagar. O choro do corpo, não da alma. Passei mais 2 dias assim. Febre vai, febre volta. O corpo não obedecia. E a cabeça virou armadilha. Vinha tudo de novo. As cenas, as palavras, a dor, o sangue, o silêncio. Teve uma hora, no meio da madrugada, que comecei a chamar pelo meu pai. Alto, em pranto. "Pai, vem cá. Pai, me tira daqui. Ele tá vindo de novo, pai. Eu prometo que não conto nada." Minha mãe ouviu, sentou ao meu lado, passou a mão na minha cabeça e disse: "Você tá sonhando, filho. Seu pai já foi." Mas eu não ouvia, porque o delírio era mais alto que a realidade. A casa virou luto, silêncio. As vizinhas pararam de visitar. As galinhas sumiram do quintal. Até os porcos ficaram quietos. Era como se todo mundo soubesse que ali dentro algo estava morrendo. E não era só o menino. No 4º dia, a febre finalmente baixou. O corpo ainda doía. A cabeça ainda era turva. Mas dava para abrir o olho sem o teto girar. Minha mãe suspirou aliviada. Agora sim, vai melhorar. Mas eu sabia que não. Porque o que me ardia não era febre, era lembrança. E febre passa. Lembrança não. Cachorro é bicho besta para muita coisa. Mas quando o cheiro é de podridão viva, ele é mais esperto que muito cristão. E foi um cachorro, um vira-lata velho da fazenda, que me mostrou que até bicho sente o que gente insiste em fingir que não existe. Lobato era o nome dele. Um trambolho de rabo quebrado, orelha cortada e bafo de quem comia até pedra. Ninguém dava nada por ele. Dormia jogado do lado do chiqueiro, com a barriga pro ar e as pulgas em festa. Só latia pra galinha. Mas num dia que parecia igual a todos os outros, Elias passou muito perto dele. E sem aviso, o bicho voou. Simples assim. Pulou com um rosnado que fez até os passarinhos calarem. Mordeu a perna do Elias com uma força que eu nunca vi em bicho nenhum. Foi uma cena rápida, mas eterna dentro da minha cabeça. O grito dele, agudo, sem controle. O som do dente rasgando a calça, a pele, talvez até a alma. O cachorro preso na carne, rosnando como se tivesse farejado o próprio demônio. Elias se debateu, chutou, gritou. Tentou bater com a mão, depois com o coturno. Mas o Lobato estava tomado por alguma coisa antiga. Um instinto, uma verdade. Só soltou quando um vaqueiro chegou correndo e gritou: "Solta, bicho doido!" O bicho soltou, mas ficou ali, encarando. Rabo erguido, pelo arrepiado, baba escorrendo. E Elias, com o rosto branco de raiva,
suando mais do que em dia de vaquejada. A mordida sangrava, feia, visível, escancarada. Era a primeira vez que ele sangrava. E eu, quieto no canto do curral, vi tudo. E dentro de mim, alguma coisa se levantou. Foi um sorriso, pequeno, contido, escondido. Mas foi um sorriso, porque ali, por um segundo, eu não era só vítima. Era testemunha de justiça, porque aquela mordida, era a primeira resposta do mundo contra ele. Até os bichos viam o que ele era. E esse pensamento ficou martelando dentro da minha cabeça por dias. Lobato voltou a dormir na sombra do curral, como se nada tivesse acontecido. Ninguém comentou muito. Elias apareceu de calça nova, mancava de leve, e dizia que foi um escorregão. Mas eu sabia, e o bicho sabia também. Depois disso, algo mudou em mim. Comecei a pensar diferente. A dor que antes era silêncio virou fala. Não com palavras, mas com ideia. Ideia de apagar ele do mapa. Não com oração, com plano. Passei a observar mais. Cada passo dele, cada hora que ele aparecia. A forma como assobiava quando queria me chamar. Os caminhos que fazia para chegar até o curral. Os gestos que repetia. Eu decorava tudo, porque cada detalhe virava uma possibilidade. Um jeito de fazer ele sumir. Pensava em cobra. Se eu deixasse ele sozinho perto do mato alto, talvez uma jararaca fizesse o serviço. Pensava em cavalo bravo. Se eu soltasse o animal, aquele que ninguém montava, talvez ele fosse derrubado com gosto. Pensava até em sabotar sela, cortar a tira da sela do cavalo dele e ver ele cair de cabeça. E não era sonho, era plano. Um plano pequeno, de menino miúdo, mas cheio de intenção. A raiva começou a virar combustível, um fogo manso, mas que não apagava nunca. Era mais quente que febre, mais constante que medo. E, diferente da dor, esse fogo me fazia sentir vivo. Me fazia levantar da cama, me vestir, andar pela roça, com os olhos no chão, mas a cabeça fervendo. Comecei a evitar ele de propósito. Dava voltas, me escondia no meio das bananeiras, fingia tarefa onde não tinha. E cada vez que ele passava e não me achava, eu sentia alívio. Mas também sentia tensão, porque sabia que ele ia voltar mais forte, mais insistente. Até minha mãe começou a notar que eu andava com o olho ruim. Disse que meu olhar estava estranho. Parece que você tá tramando coisa, Arthur. E eu tava mesmo. Mas ela não sabia o quê. Nem desconfiava. Um dia tentei machucar ele. De verdade. Peguei espinho de mandacaru e coloquei no banquinho de madeira que ele usava para amarrar as botas. Fiquei esperando. Ele veio, como sempre, sentou. Pulou na hora. Xingou. Olhou em volta. Qual filha da peste fez isso? Eu, a 2 metros dali, segurando o riso por dentro. Não me descobriu. Mas no dia seguinte, ele passou por mim e disse baixo: "Tem rato nesse celeiro." Eu sorriu. Um sorriso que me gelou por dentro, porque ele já sabia que eu estava começando a reagir. Naquela noite, deitado no chão duro da nossa casa, olhando a fresta do telhado onde as estrelas piscavam com preguiça, eu não pedi proteção. Pedi oportunidade. Pedi que o mundo me ajudasse a tirar ele da minha vida. E se o mundo não ajudasse, eu ia fazer sozinho mesmo. Todo mundo acha que quando a coragem chega, ela bate na porta como visita educada, que te acorda com claridade, bota a mão no ombro e diz: "Vambora, tá na hora de virar herói." Besteira. Coragem de verdade. Quando vem, vem suja, tremida e mais parecida com desespero que com bravura. E naquele dia, o que me moveu foi isso. Desespero disfarçado. Não era força, era falta de opção. O prego eu já tinha preparado dias antes. Achei ele perto do galinheiro, meio enferrujado, mas grosso, reto, com a ponta ainda firme. Gastei a beirada dele numa pedra grande atrás do chiqueiro. Deitei no chão, esfreguei o metal por horas, sujando a mão e esquecendo do tempo. Amarrei num pedaço de barbante que tirei de um saco de batata. Deixei guardado dentro da sola do meu chinelo furado. Dormi com ele ali. O plano era tosco, quase infantil, mas era o único que eu tinha. E naquele dia, o dia em que ele me chamou de novo, com aquela voz mansa, melada, fingida, o prego estava no meu bolso. "Hoje a gente vai lá naquele lugar que te mostrei da outra vez," ele disse. "Você gostou, lembra? Lugar sossegado." Assenti.
Não tinha o que dizer. Minhas palavras já não me obedeciam mais. A garganta era pedra, o peito, tambor, a mão dentro do bolso segurando o metal, sentindo ele cortar a pele do meu dedo de leve. E eu pensava, é hoje ou nunca. Seguimos pelo mesmo caminho de sempre. O mato parecia mais fechado, os galhos mais baixos, os espinhos mais altos, ou talvez fosse só eu, menor por dentro. Cada passo meu era um parto. As pernas doíam, os pés ardiam, mas eu andava. Não porque queria, porque precisava. Ele ia na frente, contando história de pescaria, de boi-fujão, de gente burra que não sabia cuidar de roça. Ria sozinho. Falava comigo como se fosse amigo, como se nada, como se tudo que ele fazia fosse rotina. E era. Para ele, era. A gente chegou no mesmo canto do rio, aquele onde o barranco fazia sombra, onde as pedras formavam uma pequena prainha. Lugar bonito, lugar de morrer. Ele se agachou, tirou o chapéu, molhou o rosto. Depois virou para mim. Vai, tirar a camisa? Vem aqui. Eu não mexi. Ele olhou, riu de canto. Você tá me fazendo de bobo agora? A mão dele foi para a cintura, depois para o bolso. Tava vindo. Eu senti. A mesma sequência de sempre. Palavras doces, mão pesada, silêncio final. Mas não naquele dia. Tirei o prego do bolso, o barbante enrolado no punho, a ponta virada para fora. Meus dedos tremiam. As pernas também. Mas o braço ficou firme. Ele viu. Franziu a testa. Vai me atacar agora, é? Tu virou homem? Foi? Não respondi. Dei um passo para trás. O prego erguido, como faca torta. Ele riu. Riu alto. Riu como quem desafia. Com isso aí? Você quer me arranhar com agulha de costura? Veio para cima. Na hora, o corpo se mexeu sozinho. Não lembro de pensar. Só de furar. Acertei. De raspão. No ombro esquerdo. O prego pegou de lado. Rasgou a camisa dele. Fez a pele abrir. Um risco fundo, vermelho, que começou a pingar. Ele gritou. Não de dor. De raiva. De surpresa. Eu paralisei. Filho de uma... A mão dele veio para o meu pescoço. Mas antes de alcançar, eu corri. Nem olhei para trás. Me joguei no mato. Entrei na trilha dos porcos, pulei a cerca de arame farpado. Rasguei a perna num arame, mas não parei. A respiração faltava. O coração batia nos ouvidos. O braço doía de tanto apertar o prego. Cheguei em casa suado, sujo, sangrando. Entrei correndo. Bati a porta. Me joguei no canto. Minha mãe, assustada, largou a bacia com roupa. O que foi isso, menino? Que bagunça é essa? Não respondi. Só me encolhi. A mão suja de sangue dele. O meu sangue. O prego. O barulho do mato. Tudo rodava na minha cabeça. Quem te bateu? Nada. Foi aquele Elias? Hein? Fala. Fiquei calado. Não por medo. Por cansaço. Porque agora eu sabia. Tinha começado o fim. Naquela noite, dormi abraçado ao prego. A ponta ainda suja. A mão cortada. O olho aberto. Não era mais criança. Nem era adulto. Era só um alguém que decidiu parar de ser bicho manso. Estava escrito nas folhas do mato, no cheiro da terra, no jeito dos bichos. O silêncio que veio depois do prego era diferente. Não era descanso. Era tempestade que ainda não caiu. Elias sumiu por 2 dias. Não aparecia, não assobiava, não rondava, mas o ar ainda doía. E eu sabia que ele não tinha engolido aquele corte à toa. Minha mãe perguntava, cadê o Elias? Ele vinha aqui todo dia. Eu dava de ombro. Não queria puxar assunto, muito menos lembrança. Passei os dias fingindo normalidade, mas dormia com os olhos abertos e a mão fechada. Qualquer estalo, qualquer folha que se mexia, eu pulava. O medo não tinha ido embora, só tinha mudado de roupa. Foi na 3ª noite. O calor era de rachar. Nem os grilos se animaram. Tava tudo parado, espesso, abafado. Minha mãe dormia, suando. Eu no canto, enrolado num trapo, fingindo cochilo. Mas o corpo sabia. Algo vinha. Não sabia o quê. Só sentia. O barulho foi seco. Madeira contra madeira. Alguém forçando a porta da frente. Senti antes de ouvir. Levantei num pulo, a mão no chão procurando qualquer coisa que servisse de defesa. Mas não tinha prego, não tinha pedra. Só medo. A porta cedeu com um estalo. Entrou ele, Elias. A camisa colada no corpo, o ombro ainda com a mancha do corte que eu deixei. O olho aceso de ódio, a boca torcida num sorriso que não sorria.
Vim resolver o que cê começou, moleque. Minha mãe acordou com o barulho. Sentou na cama, atordoada. Que tá acontecendo aqui? Elias não respondeu. Me encarava. Andava devagar na minha direção. A casa pequena, a distância curta, eu só pensava em correr. Mas para onde? Minha mãe se meteu no meio. Que história é essa, Elias? O que cê quer com meu filho nessa hora? Ele tentou empurrar ela pro lado. Fica fora disso, dona Joana. Mas ela não saiu. Ficou na frente. Gritou. Some daqui, seu verme! Foi a primeira vez que ouvi minha mãe gritar daquele jeito. Nem quando faltava comida, nem quando apanhava do mundo. Ali, naquele instante, ela virou bicho. E Elias? Elias perdeu o controle. Tentou empurrar. Tropeçou no banco. Caiu de lado e bateu com o braço no canto da pia de cimento. Um corte abriu feio. Começou a jorrar. O sangue espirrou no chão, na parede, até em mim. Ele gritou, mais de susto do que de dor. Minha mãe aproveitou a chance. Pegou a pá encostada na parede e girou no ar. Não bateu nele, mas fez barulho suficiente para ele recuar. Gritava feito louca. Some daqui! Vou chamar todo mundo! Sai, diabo! Ele levantou, ainda segurando o braço, o sangue escorrendo. Me olhou, mas dessa vez sem sorriso. Tinha ódio no olhar, mas também medo. Medo da mulher furiosa que se plantou na frente dele. Medo de ter ido longe demais. E pela primeira vez, recuou. Corri. Nem esperei. Saí descalço, sem camisa, só com o medo vestindo meu corpo. Entrei no mato, no escuro, com a lua acesa atrás das nuvens. Corri sem rumo, sem olhar, tropeçando, ralando o joelho, cortando o pé. Fui parar num galpão velho da fazenda, abandonado, cheio de fezes de morcego e tábua podre. Ali fiquei, 2 dias, sem comida, sem água limpa, dormindo em cima de saco rasgado, ouvindo o barulho do mato, do vento, do próprio coração, pensando se ia morrer ali mesmo, pensando se ele ia me achar, pensando se minha mãe estava viva. No 3º dia, com fome latejando no estômago, voltei. Caminhei devagar, sem saber o que esperar. A casa ainda estava de pé. Minha mãe me viu de longe. Chorou, me abraçou. Disse, ele foi embora. Como assim? Teu Elias foi mandado para a cidade. Disseram que era para tratar dos nervos. Estava agressivo demais, batendo em cavalo, xingando o padre, gritando no meio da noite. Fiquei em silêncio. Dentro de mim, não teve festa, nem alívio, só um buraco. Porque ele tinha ido sim, mas não por arrependimento. Foi levado, como se fosse vítima de si mesmo. E eu fiquei, com tudo que ele deixou. Nunca mais me chamou, nunca mais piscou para mim, nunca mais riu daquele jeito, porque nunca mais apareceu. Crescer não foi milagre, nem cura, nem libertação. Foi mais para deslocamento, um jeito de continuar existindo, mesmo quando tudo dentro de mim já tinha virado entulho. Eu cresci porque o tempo não perguntou se eu queria, só passou por cima. Fiquei na roça até onde deu. Quando os patrões mudaram, o ambiente ficou menos sufocante, mas o estrago já estava feito. E ninguém repara em menino que não reclama. Virei adolescente com cara de adulto cansado. A cabeça baixa, o passo rápido, o olhar que evitava qualquer cruzamento com os olhos dos outros. Quando fiz uns 15, talvez 16, não lembro. Já não marcava data nenhuma. Saí dali. Fui para a cidade. Lugar pequeno, mas maior que a minha dor. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Cheguei com uma sacola só, a roupa do corpo e a promessa de que ninguém nunca mais ia me pegar de surpresa. Consegui trabalho empurrando o carrinho na feira, ajudando velhinha a carregar batata, descarregando o caminhão de verdura. O tipo de serviço que quebra o corpo, mas distrai a mente. E distração era tudo que eu precisava. Com o tempo, virei feirante mesmo. Peguei minha própria barraca. Tomate, cebola, alho, pimentão. Comecei a entender como lidar com cliente, com fornecedor, com ladrãozinho de sacola. Acordava antes do sol, dormia depois que a lua cansava. Comia pouco, falava menos ainda. Era um rosto conhecido, mas sem história. Um homem invisível na multidão do cotidiano. A gente aprende a se esconder mesmo com o corpo à mostra. Tentei, sim, ter alguém. A primeira mulher que se interessou por mim foi uma freguesa. Comprava laranja toda semana, sempre puxava conversa. Começamos a sair. Um cinema, um pastel, um banco de praça. Ela falava bastante. Eu ouvia.
e sorria. Mas sorrir não é amar, nem gostar. Na primeira vez que ela tentou encostar mais, botar a mão na minha coxa, eu congelei. O corpo inteiro enrijeceu. Ela percebeu. Você tá bem? Só tô cansado. Mentira. Cansado eu sempre estive. Mas ali era outra coisa. Era como se a mão dela virasse faca. Como se cada toque me transportasse para um tempo que eu passei a vida tentando esquecer. A gente se afastou. Depois teve outra, mais insistente, mais paciente. Me levou para a casa dela, fez jantar, colocou música. Na hora de deitar, eu fui. Mas o corpo não. De novo, travou. O toque dela parecia assombração. O beijo virava nó na garganta. O cheiro dela misturava com lembrança. Levantei no meio da noite e fui embora sem dizer nada. Ela me chamou de doente. Talvez estivesse certa. Depois disso, parei de tentar. Desisti de querer ser dois. Fiquei só, mais fácil, mais leve e, principalmente, mais seguro. O corpo parou de tremer. Os sonhos ruins diminuíram, porque não tinha ninguém para cutucar as feridas que nunca fecharam direito. Cada vez que alguém encostava demais, meu corpo se lembrava. E o corpo da gente, quando lembra, não precisa de explicação. Ele só reage. Minha mãe ainda estava viva nessa época. Eu mandava dinheiro, visitava de vez em quando. Ela nunca perguntou por que eu nunca levava uma moça para apresentar. Dizia só, você sempre foi diferente mesmo, muito sensível, muito fechado. Deve ter puxado o lado do teu pai. Às vezes eu pensava em contar, abrir tudo, dizer o que fizeram comigo, o que ela nunca viu, o que eu escondi enquanto ela rezava pelo pão. Mas nunca saiu. Nunca encontrei jeito, nem força. E no fundo, tinha medo de ver nos olhos dela a culpa, a vergonha, o desespero. Preferi deixar enterrado. Ela foi envelhecendo rápido. A coluna curvou, o cabelo embranqueceu, os olhos apagaram. Fui vendo ela se desfazer aos poucos, como casa de pau a pique largada no tempo. Até que um dia, a notícia veio. Tava mal, de cama, tossindo sangue, respirando com dificuldade. Voltei correndo. Sentei ao lado dela. Peguei na mão. Ela olhou para mim, meio torta, meio apagada, e sorriu. Você foi meu maior orgulho, sabia? Engoli seco. Ela nunca soube. Morreu achando que eu era só calado, que a vida tinha me endurecido devagar, que eu era um filho correto, trabalhador, honesto. E era. Mas era também o que ela nunca viu. Nunca perguntou. Enterrei ela com uma camisa minha, das antigas. Costas costuradas, gola puída. Era a preferida dela. No velório, não chorei. Não saiu uma lágrima. Só fiquei parado, com o rosto duro, o maxilar trincado. Porque chorar era luxo. E a dor, ali, já era velha conhecida. Depois que ela se foi, voltei para a feira. Pro mesmo canto, pro mesmo carrinho, pros mesmos clientes. Só que agora, sem nenhuma âncora. E a âncora, por mais pesada que seja, às vezes é o que impede a gente de afundar de vez. Voltar foi uma ideia que me mastigou por dentro por anos. Não foi decisão de um dia só. Foi fermentando. Começou com uma lembrança boba, o som da água correndo numa torneira pingando. Depois veio o cheiro da terra molhada, que um dia me alcançou quando fui atravessar a feira. E por fim, o sonho. Um rio turvo, uma mão chamando do meio da água, e eu sem saber se corria ou mergulhava. Foi ali que decidi. Tava velho, sim. As juntas rangendo, a visão sem nitidez, a memória falhando nos nomes e nas datas. Mas aquele lugar, aquele pedaço de mundo que me espremeu até sobrar casca, esse eu lembrava inteiro. E se a vida ia acabar em mim mesmo, que fosse depois de encarar o lugar onde tudo começou. Peguei um ônibus só de ida. Mochila leve nas costas, sem carta, sem despedida, sem motivo que fizesse sentido para mais ninguém. Cheguei de manhãzinha, o céu ainda cinza, a cidade pequena, mastigando modernidade do jeito que dava. Não conheci quase nada. Padarias com nome em inglês, farmácia com letreiro eletrônico, gente com celular até no açougue. Mas eu não vim para olhar cidade. Peguei uma carona até a entrada da estrada de barro e fui a pé. Cada passo doía, mas o corpo entendia. Era como se ele também soubesse para onde eu ia. O mato cresceu. A trilha que eu conhecia de olhos fechados virou rastro apagado. Mas as árvores... as árvores ainda sabiam meu nome.
Cheguei até onde era a fazenda. Não tinha mais nada. O curral virou estacionamento. A casa grande, derrubada. No lugar da varanda, onde se tomava café com cuspida de patrão, agora tinha um galpão metálico. Daqueles que não respiram, não lembram, não sentem. Um trator passou arrastando poeira. O motorista nem olhou para mim. Fui até o rio, ou o que sobrou dele. E ali, o tempo se dobrou em mim. O rio, antes fundo, ligeiro, limpo, agora era barrento, mais largo, mais raso. As pedras pareciam tombadas de cansaço. As árvores da margem estavam mais distantes. E o som era outro. Menos música, mais lamento. Sentei devagar na beirada, como quem visita um túmulo antigo. E foi. Foi como abrir uma gaveta cheia de cartas sem ler. A lembrança veio com gosto de ferrugem. O cheiro da água, o calor da beira, o barulho dos grilos. A voz dele, o assobio. Meu corpo ficou rígido, como se ainda tivesse 11 anos, como se ele pudesse aparecer a qualquer momento atrás de uma árvore, sorrindo daquele jeito que me dava ânsia. Mas não apareceu, porque não era mais tempo, e eu não era mais aquele. Você me arrancou a infância, mas não levou minha alma toda. Falei alto, não por coragem, por falta de medo. Chega uma hora que o que amedronta perde força de tanto ser revivido. E eu revivi aquele inferno por dentro por décadas. Agora, ele estava ali fora. Finalmente. Deixei o vento bater no rosto. O sol, tímido, aquecia devagar. Um passarinho cantou perto. Não sei o nome, mas conhecia o canto. Era o mesmo que eu ouvia quando deitava escondido na palha do paiol, tentando dormir sem lembrar do que ele fazia comigo. Fiquei ali, muito tempo, sem pressa, sem rumo, sem fome, só existindo. Pensei em Elias. Sim, ainda pensava nele. De vez em quando, em sonho, em pesadelo, em silêncio. Me disseram uma vez que viram ele, anos atrás, numa cidade vizinha. Velho, curvado, com o braço meio torto, andando devagar. Tá louco da cabeça, disseram. Fala sozinho, cospe no chão e briga com as árvores. Não fui atrás. Não quis ver, porque o que ele fez comigo não se apaga com perdão nem com vingança. E o que restava dele, se restava, já não era mais ameaça. Era só resto. Ali, sentado na margem do rio, falei mais com o vento. Hoje, eu sou o velho que sobreviveu, mas não inteiro. Disse isso com gosto amargo na boca. Porque a gente sobrevive como pode, mas as rachaduras continuam. E eu, se me quebrassem de novo, ia cair em pedaços. Não tinha mais nada segurando por dentro. O silêncio foi meu companheiro. A solidão, minha sombra. A lembrança, meu espelho. Passei a vida andando sem deixar pegada, para ninguém me seguir, para ninguém ver. Mas ali, naquela margem, deixei rastro. E deixei de propósito. Levantei quando o sol começou a descer. As costas doíam, os joelhos estalavam. Mas dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, o peso era outro. Menos dor, mais verdade. E verdade, mesmo quando dói, é alívio. Caminhei de volta devagar. A paisagem parecia menos cruel. Ou talvez eu só tivesse falado tudo o que precisava. A dor não acabou ali, mas se ajeitou. Eu tô com 80 agora. 80. Dá pra acreditar? Nem eu. Nunca achei que ia durar tanto. Quando era menino, achava que ia morrer antes dos 20. Depois dos 30, comecei a achar que morrer era questão de tempo e que esse tempo podia chegar em qualquer esquina. Mas não chegou. Fui ficando. Fui passando de década em década como quem atravessa a ponte podre, sem saber se vai cair, mas indo porque ficar parado também é morte. Aos 30, eu já era conhecido na feira como Seu Vitor do Tomate, mesmo vendendo mais abobrinha do que qualquer outra coisa. Trabalhava de segunda a sábado, e domingo só dormia. Não porque era folga, mas porque o corpo desabava. Era um tempo de muito silêncio por dentro. Eu sorria com a boca, mas a cabeça sempre estava noutro lugar. Ninguém via, ninguém perguntava. Foi nessa época que comecei a juntar dinheiro. Não muito, mas o suficiente para sair do quarto que eu alugava atrás da oficina e ir morar num puxadinho mais decente, com cozinha só minha. O luxo da solidão confortável. Aprendi a fazer minha comida, a lavar minhas roupas, a cuidar do que era meu. E fui me afeiçoando à rotina. Ela me protegia, me organizava, me distraía do que doía. Aos 40, o
O corpo já avisava que as feridas de antes não ficavam só na alma. Comecei a ter crise de dor nas costas, nos ombros. Médico dizia que era desgaste, idade precoce. Eu sabia que era peso de lembrança. Comecei a tomar remédio de pressão, depois para dormir. E vez ou outra, inventava dor só para pegar atestado e não precisar sair de casa. O mundo lá fora seguia. Eu só acompanhava de canto. Nunca deixei ninguém se aproximar demais. Não por maldade, por medo mesmo. Uma ou outra mulher tentava puxar conversa além do bom dia. Eu sorria, recuava, mudava de assunto, não dava espaço. Às vezes me arrependia, outras me agradecia. Passei boa parte dos 50 anos cuidando da barraca e de uns moleques que vinham me ajudar. Eram muitos. Uns ficavam semanas, outros só uma tarde. Mas teve uns que voltavam, que me chamavam de tio Vitor, velho do tomate, chefe. Nunca deixei um só deles ir embora com fome, nem sem ouvir um conselho. Alguns, anos depois, voltaram já crescidos, de moto, de carro, com filho no colo. Diziam, lembra de mim? E eu lembrava. Não do nome, mas da cara de fome, do chinelo furado, da tristeza escondida nos olhos. Aos 60, comecei a dar conta de que não era mais parte da cidade. Tudo mudava. Gente nova, prédio novo, barracas padronizadas, tudo com plástico e computador. A feira perdeu o cheiro de barro e passou a ter som de propaganda eletrônica. Eu continuei no meu canto, mas os clientes foram sumindo, morrendo, mudando de bairro. Os moleques agora queriam emprego com crachá. Eu entendia, mas doía. Aos 68, parei. Não porque quis, porque o corpo não deixou mais. Um desmaio no meio da feira. Acordei com ambulância, luz, enfermeira me chamando de senhor. Me levaram para o hospital. Disseram que era só pressão, mas eu soube que era o começo do fim da lida. Fui para casa de uma moça que conhecia da feira. A Ana. Vivia me dizendo para parar de trabalhar, para cuidar de mim. Ela me ofereceu um quartinho nos fundos da casa dela, com entrada independente, janela com grade e uma cadeira de balanço na varanda. Eu fui, sem cerimônia, só com a mala velha e o rádio de pilha. Desde então, vivo aqui. 22 passos da cama até a porta. 22 de volta. Às vezes fico horas na varanda, só vendo o mundo passar. O cachorro da Ana deita perto. O neto dela me chama de vô, mesmo eu nunca tendo tido filho. De vez em quando ela traz bolo, café, pergunta se tô bem. Digo que sim. Ela finge que acredita. As noites são longas. Não tem mais barulho de feira, nem cheiro de terra. Só o ranger da cadeira, o tic-tac do relógio e o coração. Esse danado que ainda insiste em bater. Nessas horas, eu lembro de tudo. Do rio, do mato, do anzol, da minha mãe, do prego, 2 olhos dele, da voz dele, da minha voz calada. Passei 80 anos com essa história dentro de mim, só minha, trancada, e fui me consumindo por dentro feito vela velha. Nunca contei, nem para Ana, nem para os meninos que ajudei, nem para o padre quando vinha pedir esmola e me dar bênção. Fiquei calado, porque era mais fácil, e porque tinha medo de ser visto como aquilo que ele tentou me transformar. Mas agora, velho, sem mais tempo para perder, me bateu a urgência de não deixar tudo isso morrer comigo. De alguém, um só que seja, saber o que aconteceu, o que fizeram, o que ficou. Não para me chamar de guerreiro, nem para me olhar com pena. Eu não quero pena. Só que alguém saiba. E se você gostou do relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.